Fala galera, beleza? Bem-vindo ao canal. Eu me chamo Alexandre Rodrigues e sou professor de Biologia. E hoje, galera, a gente vai falar sobre um dos temas mais cobrados em vestibular. Ecologia, galera. Acorda, ecologia é muito cobrado. Então vamos lá, a gente vai falar sobre o que em ecologia? Nós vamos falar sobre cadeia alimentar, também conhecida como cadeia trófica, tá? Então fica ligado porque eu vou te explicar tudo sobre a cadeia alimentar, inclusive como as questões podem cair para você no Enem e em outros vestibulares. Mas antes, assiste a vinheta. Bora falar de ecologia? Agora sim, vem comigo que a gente vai ver muitos pontos legais aqui, beleza? Dá uma olhadinha no quadro que eu preparei para vocês. Ó. Desse lado aqui, ó, eu estou dando as definições sobre produtores, consumidores e decompositores. E aqui, galera, aí sim, eu coloquei a cadeia alimentar com tudo aquilo que você deve saber bem, na qual você deve se aprofundar. Então anota, para tudo, printa essa aula, vou até sair da frente, ó. Printa essa aula para você poder anotar tudo o que você precisa e aí sim vai fazer todo sentido depois dessa aula, beleza? Então dá uma olhadinha aqui, ó, tá vendo? Temos aqui a cadeia alimentar. Coloquei uma cadeia bastante bacana, tá? Bem simples, mas ela é válida para qualquer forma de cadeia alimentar. Tudo que eu vou te explicar aqui, galera, serve para qualquer uma cadeia alimentar, tudo bem? Então vamos começar aqui por esse lado com as definições. Ok? Aqui em cima eu coloquei para vocês o que? Os produtores, tá vendo? Produtor. O que é um produtor? Produtor é também chamado de autotrófico ou autótrofo, tá? Tanto faz, tá? Isso significa que ele está o quê? Ele está presente no primeiro nível da cadeia. Eu já vou te explicar o que é nível, tá? Ele se localiza no primeiro nível da cadeia e eles são chamados de autótrofos porque eles produzem o seu próprio alimento. Eles usam a fotossíntese, o fenômeno da fotossíntese como forma de produção de glicose, carboidrato, tá? Essa que é a definição deles, tudo bem? Isso que é importante. Os consumidores, galera, já são diferentes. Eles precisam da matéria orgânica ali disponível para eles. Eles não têm capacidade de produzir o seu próprio alimento. Por isso, são classificados como heterótrofos ou heterotróficos. Tanto faz, são sinônimos. Estão localizados no segundo nível da cadeia alimentar. Anota isso. Ó, precisam de alimentos o quê? Já prontos, ou seja, eles se alimentam de outros seres vivos. É da matéria orgânica, do tecido desses seres vivos, que eles vão conseguir extrair a energia tão necessária para o organismo dele. Tudo bem? Por último, vem o quê? Os decompositores. Os decompositores vão se alimentar de todos os outros níveis, ou seja, vão se alimentar de todos os outros seres vivos presentes na cadeia alimentar. Eles vão decompor a matéria orgânica ali presente. Quando todos esses seres vivos morrerem, vão virar o quê? Fonte de energia para os decompositores. E eu vou te explicar mais à frente a importância do decompositor. Tem muita coisa legal, beleza? Dá uma olhada aqui agora na cadeia. Nesse caso aqui, ó, olha como eu fiz a cadeia. Ó. Começamos aqui, ó, uma árvore, aí vem um gafanhoto, um pardal, um gavião, fungos e bactérias. Galera, a primeira coisa, antes de tudo, a primeira coisa que você tem que saber sobre cadeia alimentar ou cadeia trófica, é isso mesmo. Por que trófica, prof? Trófico é alimento, tá? Vem de alimento, ou seja, um ser vivo que vai servir de alimento para outro. Isso é importante, ou seja, cadeia trófica, a primeira coisa que você tem que saber é que a cadeia trófica ou cadeia alimentar, ela é linear. Isso mesmo, ela é linear, da forma como você está vendo aqui. Quando você olha lá um desenho, uma imagem, ou até mesmo uma questão, que você tem vários animais saindo, ou seja, várias ramificações, aquilo ali é teia alimentar. Nota, teia alimentar, não é cadeia. Isso é uma outra coisa. A teia é mais completa, mais complexa, porque ela é formada por várias ela é composta por várias teias diferentes, tá? Ou seja, ela é composta por várias cadeias, melhor dizendo. Então, ó, recapitulando, teia é linear, cadeia é toda ramificada, formada por muitas cadeias alimentares diferentes, tudo bem? Então, ó, com base nisso, o que você vai verificar aqui? Ó? Ela é linear. Beleza, ela é linear, prof. E agora? Qual é o ponto importante? Gente, segundo ponto importante, tá? Segundo ponto importante dessa aula. Toda cadeia alimentar, ela é formada por 3 níveis. Anota isso. 3 níveis, tá? O primeiro nível, tá? É onde você vai encontrar os produtores. Isso mesmo. O primeiro nível
da cadeia alimentar, você vai encontrar os produtores. O segundo nível, você vai encontrar todos os consumidores, que estão representados aqui na nossa cadeia pelo gafanhoto, pardal e gavião. Esses são o quê? Os consumidores. Então, é onde você vai encontrar o segundo nível da cadeia. E o terceiro nível da cadeia, tá? É onde você vai encontrar os decompositores. Então, anota aí. Quantos níveis tem a cadeia alimentar? 3 níveis. O primeiro nível, você vai encontrar os produtores. O segundo nível, você vai encontrar os consumidores. E o terceiro nível, você vai encontrar os decompositores. Isso é muito importante para o entendimento das questões, tá? Ok? Dá uma olhadinha. Então, para facilitar, eu coloquei aqui para vocês, ó. Primeiro nível, produtor. Segundo nível, os consumidores. Terceiro nível, os decompositores. Tá, mas você deve ter notado aqui em cima também, ó. Ordem, isso mesmo, as ordens. As ordens, tá? Elas estão ali representando apenas os consumidores. Dá uma olhada. As ordens estão aqui, ó, apenas nos consumidores, viu lá? Então você tem aqui, ó, por exemplo, o gafanhoto, ele é representado em qual nível? Segundo nível. Mas em qual ordem? Primeira ordem. No caso aqui, ó, ele é um consumidor de primeira ordem ou um consumidor primário, tá? Você pode colocar assim também, um consumidor primário, tudo bem? Então vamos lá. Vamos entender agora como uma questão pode te cobrar, beleza? Então nós vimos que a cadeia alimentar ela tem o quê? 3 níveis. No segundo nível estão os consumidores. Os consumidores, além de estarem no segundo nível, eles também têm as chamadas ordens. Ordens significa o quê? Uma segunda classificação, tá? Então você vai colocar assim, ó, vamos pegar como exemplo o gavião. O gavião, ele é um quê? Ele é um consumidor de terceira ordem. Vou repetir, ele é um consumidor de terceira ordem ou um consumidor terciário. Anota isso, terciário. Pode ser chamado de terceira ordem ou terciário, localizado no segundo nível da cadeia alimentar. É dessa forma que você tem que raciocinar. As questões, galera, elas vão te cobrar o posicionamento de cada um desses indivíduos na cadeia trófica. Então vamos fazer outro exemplo. Vamos pegar aqui agora, ó, o gafanhoto. O gafanhoto, ele é o quê? Ele é um consumidor. Ele é um consumidor o quê? De primeira ordem, ou um consumidor primário, localizado no segundo nível da cadeia trófica. Viu lá? A mesma coisa acontece aqui para o pardal. O pardal é o quê? É um consumidor. De quê? De segunda ordem, ou secundário, localizado no segundo nível da cadeia trófica. Então reparem que o nível não é necessariamente igual à ordem, tá? Eles podem ser diferentes, mas é muito importante que você consiga identificar na cadeia, ou seja, na cadeia trófica, a posição de cada um dos consumidores, tudo bem? Então, ó, recapitula. Árvore é sempre o quê? Um produtor. Gafanhoto, um herbívoro. Isso é um ponto importante, por quê? Porque os consumidores, eles podem ser herbívoros ou carnívoros. No caso dos herbívoros, é sempre o quê? É sempre aquele que está localizado na primeira ordem, ou seja, é sempre o consumidor primário, galera. O consumidor primário é o consumidor que herbívoro, que se alimenta do quê? Dos produtores. Depois dos herbívoros, você terá os consumidores carnívoros, que podem ter 2, 3, 4, 5, quantos a cadeia puder sustentar. Então, o número de consumidores ele pode ser muito grande. Aqui no nosso exemplo, nós temos o quê? 3 consumidores, mas nada impede de que você encontre uma cadeia com 4, com 5, com 6, tá? Então, isso significa que as ordens, elas vão continuar crescendo. Então, se você tivesse 4 aqui, você teria o quê? Um consumidor de quarta ordem, localizado o quê? No segundo nível. Percebeu? Ele é de quarta ordem, mas sempre está localizado o quê? No segundo nível. Então, é isso que você tem que ficar atento, porque é isso que as questões vão te cobrar, tá? Tranquilo? Tá, e os fungos e bactérias? Galera, fungo e bactéria é decompositor. Qual a importância desse grupo? A importância desse grupo está aqui, ó. Repare que as setas, preste atenção nisso, as setas localizadas aqui, ó, entre os níveis tróficos, ela tem uma função para você que está do outro lado, tá? Qual a função, prof? A seta aponta para quem come. Vou repetir. A seta aponta para quem come. Isso mesmo. A seta está dizendo quem serve de alimento para quem.
Olha aqui, ó, o gafanhoto, ó, essa seta aponta para o gafanhoto. Então o gafanhoto ele se alimenta de quem? Da árvore. Ó, essa setazinha aqui aponta para o pardal. O pardal se alimenta de quem? Do gafanhoto. A mesma coisa é o gavião. O gavião tem uma seta aqui apontando para ele. Então o gavião se alimenta de quem? Do pardal. Então na cadeia trófica, dá uma olhadinha. Olha quantas setas eu coloquei aqui para os fungos e bactérias. Por que isso? Para mostrar para você que todos os elementos, todos os seres vivos na cadeia trófica vão morrer e vão servir de alimento para eles. Então os decompositores vão ter setas apontando para eles, tá? Mostrando o quê? Que eles se alimentam de todos o quê? Os consumidores e do produtor. Sempre assim. Então qual é a importância do decompositor? Ele recicla a matéria. Isso mesmo, ele recicla. Ao fazer a decomposição, galera, ele vai reciclar essa matéria. Vou te dar um exemplo. Quando você tem ali os fungos e bactérias decompondo a matéria orgânica de um animal que morreu, parte dos minerais presentes ali no tecido desse animal vai ficar no solo, então vai nutrir o solo. Com a nutrição desse solo, vai servir de alimento para quem? Para as árvores através das raízes. E aí na produção de frutos, tecido da árvore, folha, vai nutrir o quê? Outros animais herbívoros, ou seja, os consumidores de primeira ordem. Então, nesse momento, todo o tecido caiu na cadeia alimentar. Então, aquele mineral que foi decomposto ali pelos decompositores, voltou para a cadeia. Então, ocorre uma reciclagem da cadeia alimentar, ou seja, uma reciclagem da matéria. Isso mesmo, a matéria vai sendo reciclada. Entendeu? Beleza? Então, vamos lá. Vamos recapitular os pontos importantes. Quantos níveis tem a cadeia? Tá? 3 níveis. Primeiro nível está localizado quem? Sempre quem? Os produtores. Segundo nível, consumidores, que podem ser, que são, podem não, que são. Primeiro o quê? Os herbívoros, que são os chamados, no caso aqui, ó, consumidores de primeira ordem, localizados no segundo nível. Depois vem o quê? Os consumidores carnívoros. Os consumidores carnívoros você tem o de segunda ordem e o de terceira ordem, sendo que tanto de segunda quanto de terceira ordem estão localizados aonde? No segundo nível. E por último, os decompositores, que são aqui bactérias e fungos. Tranquilo? Anota, ser humano, anota, porque cada um desses pontos que eu destaquei para você vai fazer toda a diferença na hora de você interpretar as questões. Tá? Para finalizar, dá uma olhadinha aqui, ó. Como resumo para você, eu coloquei, ó, no caso dos consumidores, eles são dependentes da matéria orgânica. Então, todos os consumidores aqui, ó, dependem do quê? Do anterior como fonte de alimento, tá? A seta aponta para quem come. No caso dos decompositores, eles vão decompor a matéria orgânica, transformando ela em inorgânica. Isso mesmo. Quando você tem ali a reciclagem da matéria, ou seja, quando eles começam a decompor a matéria orgânica, eles transformam a matéria orgânica em inorgânica. Proteína, lipídio, carboidrato presentes no tecido vão ser transformados em substâncias mais simples, como gases que são liberados da atmosfera, gás de metano, nitrogênio, mas também vai nutrir o solo com sais minerais que são inorgânicos. Então é muito importante que você tenha essa noção de que a decomposição realizada por eles, né, é a decomposição da matéria orgânica e inorgânica. E por último, e não menos importante, tá? Por último, os consumidores não são só apenas aqueles que você vê na cadeia, tá? Existem questões que cobram decompositores bem diferentes. Eu coloquei aqui para vocês como atenção. Ó, por exemplo, parasitas. Vou te dar um exemplo. Pulga, carrapato, lá no animal, seja de qual for, é um parasita e é um consumidor. Está bebendo sangue ali daquele animal. Ele é um hematófago, então ele é um consumidor, tá? Além disso, temos os necrófagos. O que é necrófago? Todo animal que se alimenta de quê? De carcaça, de cadáveres. Temos o siri, o urubu, tá? Esses animais são necrófagos, são consumidores, tudo bem? Temos aqui os detritívoros, são o quê? São filtradores, geralmente são marinhos, tá? Então temos ali o quê? O marisco, temos ali os poríferos, que são as esponjas, que filtram micropartículas presentes ali no quê? No meio, na água. Então esses animais também são consumidores, então fica atento. Numa alternativa, se aparecer parasita, necrófago, detritívoros e pedir para você classificá-los, tá? Eles são o quê? Consumidores, tá? Eles são consumidores, beleza? Então, ó, espero que você tenha curtido, anote esses pontos importantes, eles são realmente importantes, é o NERSC, ou seja, é o principal, é aquilo que você tem que saber e dominar quanto à cadeia alimentar, beleza? Então, ó, te aguardo, mas fica aí que eu tenho um recadinho para você.
Fala galera, beleza? Voltei aqui para te pedir para que você se inscreva no meu canal, acione o sininho para receber as notificações das novas aulas que eu vou estar colocando aqui para você. Me siga também nas redes sociais e aguardo vocês numa próxima aula. Até lá!